Olá, gente, bom dia, todos bem, eu espero. Olha, querida Alemanha, adeus à Alemanha. Cada vez mais pessoas resolvem deixar o lindo país aqui. Para mim, um pequeno paraíso, principalmente aqui onde nós vivemos, mas com a situação atual, não só com a guerra, como também os últimos 2 anos e meio, fez com que muitas pessoas, inclusive nós aqui, pensamos em talvez novamente deixar esse cantinho. Vocês sabem que primeiro a gente tem um pensamento e mesmo sendo muito difícil de seguir esse pensamento, mas de um pensamento pode surgir uma ação também. Gente, adeus, Alemanha. Mais e mais alemães estão deixando o país. Vocês, no passado, vocês também já pediram sempre de novo do Caio falar sobre a atual situação. E, inclusive, eu já falei uma vez sobre a despedida de muitos alemães aqui do país que saem mesmo, procuram outros cantos para viver e tem certas razões para isso. Inclusive já fiz, acho que ano passado, falando sobre pessoas que deixaram. E hoje nós vamos continuar essa série, né? E ao pedido de vocês também falar sobre isso. A forte imigração dos alemães continua em 2021. Exatamente 247.829 alemães desregistraram-se no ano passado. Aqui, quando você sai, você tem que avisar para as autoridades, né? Avisando, ó, saio aqui, fecho o meu canto, saio da minha moradia, deixo tudo vazio, me mando para outro lugar. Se você sai também para o exterior, você tem que avisar. De preferência, dizendo para onde você vai, porque eles querem saber de tudo, né? Logicamente que também certo número de alemães também volta para cá, porque nem sempre esse desejo de se mudar para outro canto do mundo dá certo, né? Quando a gente entra num certo dia a dia e vê as coisas diferentes. Porque muitos saem porque conhecem o país, ficaram conhecendo o país durante as férias e acharam assim o máximo. Mas quando chega o dia a dia, tudo se torna um pouco complicado, né? Uma certa monotonia, né? Entra e aí o pessoal sente que isso, ou conhece o plano de saúde, ou conhece, enfim, né? Desse 2005, mais 792 mil alemães deixaram a Alemanha permanentemente do que retornaram. Então, sempre desse número que eu falei agora de 2021, quase 250 mil, um certo número também volta, né? Isso é lógico. Mas, desse 2005, quase 800 mil alemães deixaram o país, permanentemente. Incluindo nisso, logicamente, médicos, trabalhadores qualificados, engenheiros e muitas outras pessoas, na verdade, importantes para qualquer país do mundo, inclusive a Alemanha. Mas os nossos líderes, né, vocês sabem como são, sempre falo para vocês como eles gostam de fazer o bem para nós. A imigração de estrangeiros aumentou também fortemente. Acima de tudo, viram sírios, romenos e afegãos. Esses são desenvolvimentos notáveis que o Escritório Federal de Estatísticas relatou na terça-feira nas estatísticas de migração para 2021. Uma vez por ano, essa estatística é feita e nessa a gente pode ter uma ideia quantas pessoas saem, quantas pessoas entram aqui. Uma delas raramente é discutida no discurso político: a forte imigração dos alemães. Na verdade, sobre isso ninguém gosta de discutir, porque mostra
claramente, ao meu ver, o fracasso dos nossos líderes nesse sentido. Eles não conseguem segurar essas pessoas, porque essas pessoas, em parte, vejam para onde vai a querida Alemanha, a Europa. E isso, logicamente, eles não gostam de discutir. Especialmente no contexto da escassez de nascimento que existe há décadas. Desde 1972, morreram mais 6 milhões de alemães do que nasceram nessa época. De lá para cá, 6 milhões. Tá? Então, o número de pessoas alemães aqui, vocês podem acompanhar, vai se diminuindo. 6 milhões nesses 50 anos. Mas 6 milhões de pessoas. Tais perdas migratórias permanentemente fortes são momentâneas. Por exemplo, na discussão sobre a alta demanda de mão de obra de muitas empresas ou para a questão do financiamento do aumento dos gastos governamentais. Afinal de contas, desculpem, às vezes eu leio um pouco diferente, né? Outro idioma fica difícil para mim também. Afinal de contas, raramente são os desempregados que decidem emigrar, mas sim cidadãos com boas perspectivas de carreira. Então, pessoas profissionais, eu já falei com médicos, com engenheiros aqui, que deixaram o país, porque aqui, para eles não viram mais futuro. Cada vez mais impostos colocados em cima e procuram outra expectativa. Né? Enquanto, logicamente, as pessoas com menos condições não têm como deixar o país, dificilmente. E a Alemanha, como um país social, né, atrai muitos de fora que não tem nada para vir para cá para tentar conseguir uma vida nova também. E a Alemanha, de braços abertos, a gente sempre comenta sobre isso, faz com que, então, muita gente, não só qualificados, muitos também, que pegam as últimas coisas e tentam vir para cá. Né? O fato de a população na Alemanha ter aumentado em mais de 4 milhões desde 1972, apesar desses efeitos, deve-se à forte imigração de estrangeiros. Em 2021, mais de 394 mil não-alemães se mudaram para a República Federal, do que deixaram o país. Isso coloca a imigração de volta ao nível mais ou menos pré-corona. Em 2019, houve uma imigração líquida de 385 mil estrangeiros. Os principais países de origens em 2021 foram, nessa ordem, a Síria com 41.400, Romênia com 36 mil, Afeganistão com 31.300, Turquia com 19.500, Índia com 21.300, Bulgária com 18.300, o Kosovo com 16.000 e o Iraque com 15.100. Os imigrantes desses países têm, em média, um nível de qualificação muito mais baixo do que a população que vive aqui. Isso significa grandes esforços de integração para jardins de infâncias, escolas, empresas de treinamento, assistência social, como também para a nossa sociedade. É notável que em 2021 chegaram até menos significativamente mais serios do que em 2019. Então havia 24 mil em equilíbrio durante as restrições. A mobilidade internacional em 2020, devido à pandemia, foi de 18 mil. Então, 2019, 24 mil sírios chegaram. 2020, por causa das restrições, 18 mil. Além da reunificação familiar com os sírios que vivem aqui, a forte imigração também é impulsionada pelos refugiados já reconhecidos na Grécia.
e em outros países da União Europeia. Então, eles são reconhecidos, pegam as malas e vêm principalmente também para a Alemanha. Da Turquia, que como Estado vizinho da Síria, acolhia o maior número de refugiados, de lá, apenas relativamente poucos têm atravessado as fronteiras terrestres e marítimas da Grécia desde o início de 2020. Em fevereiro de 2 anos atrás, o governo turco havia tentado desencadear um grande movimento migratório, ajudando milhares de migrantes a tentarem cruzar a fronteira terrestre para a Grécia em grandes grupos. Lembrando que aquela vez, como sempre, né, os países querem exigir algo e, se não são ouvidos, eles têm como agir, como a Turquia abre as portas, deixa o pessoal sair a direção à Europa. E aí, naquela ocasião, realmente, na época, chanceler Angela Merkel foi à Turquia, conversou com o ministro e fez com que a União Europeia ajuda desse então com bilhões de euros, dando para a Turquia para segurar os estrangeiros, né? O pessoal que quer vir para a Europa. Pois é. Ao mesmo tempo, os barcos eram segurados, né? Através de medidas robustas, incluindo a chegada das pessoas, o governo grego evitou uma nova escalada. Desde março de 2020, o número de travessias para as ilhas caiu drasticamente e permanece controlável até hoje. Durante essa escalada por parte da Turquia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajou para a área de fronteira, onde descreveu os gregos como um escudo da Europa. Agora mudou um pouco, né? Novo governo, nova vista de tudo isso, né? Enquanto há 2, 3 anos atrás foi dito como nós temos que fechar a Europa, senão nós vamos ao abismo. Agora mudou, novo governo, nova vista de tudo. No entanto, tem havido cada vez mais apelos de Bruxelas para que a Grécia abandone sua rígida política de proteção de fronteiras. De acordo com o parecer jurídico atual da Comissão da União Europeia, um elemento não totalmente irrelevante da proteção fronteiriça, a saber, impedir que as pessoas atravessem a fronteira sem permissão, é proibido assim que a pessoa que procura entrar procura asilo. Quer dizer, logicamente que cada pessoa que tenta entrar aqui, passando as fronteiras, que na verdade não tem direito de entrar aqui, eles entram com pedido de asilo. E isso, deveria então ter a chance de ficar aqui, pelas atuais regras da União Europeia, né? Qualquer pessoa. E para decidir sobre isso pode levar anos e anos, né? Porque nós temos aqui advogados especializados que sabem como levar esse processo adiante. Anos e anos. E enquanto isso não está decidido, recebem ajuda do governo. Pois é. E o que significa isso? Cada vez mais pessoas chegando. Eu posso entender, gente. Porque se as pessoas não têm chance no seu próprio país, claro que eles procuram em outros lugares. Mas a gente também tem que ver o nosso lado, que a gente não pode acolher todos. Além disso, eu acho como nós, um país, você sempre, ou muitas vezes escreve nos comentários, vejam o exemplo do Canadá. O Canadá faz exigências das pessoas que chegam no país. Saber falar o idioma, saber as regras da lei, né? E
eles procuram pessoas qualificadas. Né? Situação complicada, porque a gente também deveria dar a chance para as pessoas com menos condições. Ao outro lado, faz com que entra aqui na nossa rede social, muitos sem ter condições de aprender o idioma, com dificuldades. Eu sei disso, porque eu também muitas vezes tenho dificuldade de aprender um idioma. Imagina pessoas que não têm um dom para isso, né? E então está muito complicado dizer não pode ou pode. Eu entendo isso tudo. Mas eu vejo também a minha própria população aqui, com uma grande parte de estrangeiros aqui, e a maior parte, eu também sempre digo para vocês, eu conheço muitos estrangeiros e tenho bastante amizade também com muitos estrangeiros, e concordo também com pessoas que chegam aqui, aprendem o idioma, falam depois, podem se comunicar bem e têm um trabalho, pagam imposto. Eu próprio digo, eu não sei por que mandar eles de volta. Né? Mas tem aquele outra parte da população que acha que aqui pode chegar e pode levar tudo do passado junto, desrespeitar a nossa sociedade, fazer com que existe um sistema paralelo aqui dentro, e isso faz com que nós, cada vez mais como sociedade, temos mais problemas aqui, sobre os quais também já comentei. Forte abraço, mão no coração, até mais.